Bom dia, pessoal. Vou esperar um pouquinho as pessoas chegarem pra gente começar a nossa live de hoje. Como a gente marcou às 10, a gente vai dar uns 5 minutinhos de tempo pro pessoal se organizar e entrar pra gente começar a conversar. Quem tiver suas dúvidas sobre síndrome do pânico, sobre sintomas, sobre o tratamento, a gente vai falar sobre tudo isso hoje aqui. E quem não tem síndrome do pânico também, não tem problema, porque os temas eles se interligam e os sintomas também, o tratamento é praticamente o mesmo. Então, não tem problema se você não tem síndrome do pânico, ou se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você é borderline. Então, não tem problema se você não tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico vai ser o tema inicial, principal. Mas a gente vai conseguir abordar os sintomas dos outros transtornos também. Então, bom dia para quem está chegando. Obrigada por estar aqui hoje, um sábado de manhã. Peço desculpas por não ter conseguido fazer durante a semana à noite, é que a demanda tá grande no consultório, então peço desculpas. Mas a gente vai estar junto toda semana para eu esclarecer muita coisa para vocês sobre tratamento, sobre a questão da medicação. Eu não tiro dúvida, porque é o psiquiatra, tá? Ele que lida com remédio. Eu vou tirar dúvidas com relação à base do tratamento de todos os transtornos, tá? Então, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica e sou facilitadora em constelações familiares. Então, a Flávia tá falando que sente uma descarga de energia muito grande no corpo. Uma descarga de energia quando você tem crise, Flávia. Porque na crise, os sintomas físicos realmente eles são muito intensos. Então, dependendo de quanto tempo você tem crises, né? A gente precisa entender muita coisa pessoal. Por isso que o tratamento ele envolve muita coisa. O base tem que ser psiquiatra mais psicólogo. Por quê? Essa descarga de energia, Flávia, o trabalho com a psicologia vai fazer você entender da onde vem essa descarga de energia, porque ela não é só física. Essa descarga de energia, ela é mental que foi pro físico. Deu para entender mais ou menos? É como se a sua mente precisasse. Voltou? Alguém me fala se tá bom? O áudio, se voltou. Preciso saber. Bom, eu vou continuar, tá? Então, Flávia, essa descarga de energia que você fala no corpo, ela vem da mente. E é por isso que no tratamento só com remédio não adianta.
Porque você vai medicar, né? O seu corpo vai como se fosse se acalmar, só que a origem tá na mente. Se a gente não cuida da mente, a gente não trata a origem dos sintomas e não trata o transtorno. É por isso que psiquiatra e psicólogo sempre têm que andar juntos. Porque a origem tá na mente, a origem não tá no corpo. Deu pra entender um pouco? A origem de todos os transtornos, gente, é na mente. É por isso que eu tenho frisado bastante no grupo que o tratamento com psicólogo é essencial. Porque se você não trata a origem do transtorno, o transtorno vai ficar cada vez mais intenso. Então, todos os esforços de tentar fazer o tratamento sem psicólogo geralmente não dão certo. Porque você precisa cuidar da mente. Eu fiz uma postagem umas semanas atrás falando que medicação não medica pensamento. E isso é verdade. Porque a medicação medica o teu corpo, né? O pensamento ele vai ser tratado com o psicólogo na psicoterapia toda semana, né? Ali vai ser o teu espaço, ali você vai falar sobre o que você quer. Essa é a base do tratamento. O restante, tratamentos auxiliares, aí é de gosto, vai de gosto de cada um. Então, tem gente que pratica yoga, tem gente que vai para meditação, tem gente que faz acupuntura. Isso são tratamentos complementares com o psiquiatra e o psicólogo. Então é importantíssimo, gente, vocês entenderem que a base do tratamento de qualquer transtorno é psiquiatra e psicólogo, né? Então, o que que o psicólogo vai falar e o que que o psiquiatra vai fazer? O psiquiatra vai entender os teus sintomas e vai medicar, certo? O papel dele é medicar. Quando você vai ao psicólogo, ele vai na base e vai como se ele fosse tirar a casquinha da ferida, né? A gente sabe que a gente tem muitas vezes traumas nas nossas vidas, né? As nossas vidas não são fáceis. Então, muitas vezes vocês podem achar que os sintomas que vocês estão tendo são somente físicos, mas não são. Eles são puramente originados na mente. Se não cuida da mente, não cuida o transtorno. E o que eu vejo, eu tenho acompanhado o grupo há bastante tempo, o que eu vejo acontecer? Vocês não, de alguma forma, vocês precisam entender que o remédio, ele é apenas um auxílio. Eu vejo muito comentário sobre remédio, sobre sintomas de quando vocês tomam. Me fugiu a palavra. Os sintomas de quando vocês tomam os remédios e vocês ficam, né, falando: olha, tomei isso, dá isso. Tudo bem, né? Cada remédio tem o seu efeito colateral. Só que vocês precisam, de alguma maneira, trabalhar a mente de vocês. Vocês precisam cuidar da mente de vocês. Senão o remédio ele vai continuar tendo os efeitos colaterais. E vocês vão focar nos efeitos colaterais do remédio e não vão tratar a origem do transtorno. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Enquanto vocês focam nos efeitos colaterais dos remédios, talvez vocês deixem de olhar pro transtorno de fato como ele é. E de como ele tem que ser tratado. Entende? Então, depois eu vou ensinar uma técnica que talvez auxilie vocês lá mais pro finalzinho da live. Vou ensinar uma técnica para vocês que talvez na hora de crise alivie. Mas isso aí é só paliativo, tá? O que eu vou falar aqui. O tratamento ele demora, tá? Uma coisa muito importante: não existe milagre no tratamento dos transtornos. Depressão, síndrome do pânico, TAG, borderline. Não existe milagre. Não existe uma via mais rápida para se cuidar deles. A via mais certa e que vocês vão ter muito sucesso no tratamento de vocês é a via de se autoconhecer. Quando vocês se autoconhecem, vocês sabem os sinais
o corpo de vocês dá quando vai ter crise. Vocês sabem a melhor maneira para vocês lidarem. Oi, Carlos. Tudo bem? Obrigada, viu, pela presença. Então, quando vocês se autoconhecem, vocês conseguem lidar com as crises, vocês conseguem entender por que vocês têm isso, né? Porque às vezes é difícil entender, nossa, mas por que que eu sofro com ansiedade? Por que que eu tenho depressão? Né? É difícil entender muitas vezes as pessoas condenam, porque os transtornos mentais, eles não são muito bem vistos, né? Eles são vistos como, muitas vezes, como frescura. As pessoas não dão muito valor para isso. E vocês dão valor para isso. Eu sei que vocês querem melhorar. Então é por isso que eu venho aqui hoje, né? E vou vir toda semana e estou participando mais do grupo para isso. Porque eu quero orientar vocês da maneira correta, né? Eu não, por isso que eu falo, vou frisar novamente, não tem milagre, não tem, não pode se pular etapas. Porque senão, por exemplo, eu vou passar um final de semana meditando e vou melhorar. Ok, você pode até melhorar, você pode, né, controlar os sintomas, só que eles vão voltar. E sabe por que que eles vão voltar? Porque você não tratou a origem do sintoma. Enquanto vocês não chegarem na origem dos sintomas, eles não vão embora. É por isso que eu falo pra vocês, não há receita de bolo, não tem milagre, não tem nada que possa auxiliar vocês a não ser uma base de tratamento adequada, psiquiatra mais psicólogo e as outras questões que eu vou falar mais pra frente que são questões pessoais. Deixa eu ler aqui, a Camila. Então, não existe exame para diagnosticar síndrome do pânico e nenhum transtorno, tá? O exame é clínico, feito pelo psiquiatra. A melhor condição para se ter um diagnóstico legal, bacana, né, onde se possa depois desenvolver um trabalho legal no tratamento, é o psiquiatra juntamente com o psicólogo, né, chegarem a uma mesma hipótese. Fala, olha, você tem a possibilidade de ter síndrome do pânico. Ok, aí o psicólogo e o psiquiatra vão meio que trabalhar juntos para casar a medicação com o trabalho do psicólogo, porque existem diversas abordagens, né, dentro da psicologia também. Então não existe exame físico para isso, tá? Você vai chegar no psiquiatra, você vai falar o que você tá sentindo, tal, e eu também não aconselharia vocês a ir no psiquiatra uma vez, ele dá um diagnóstico e vocês acatarem assim de primeiro, né? Eu acho que leva tempo para isso, para ter esse diagnóstico, para ter um diagnóstico mesmo consistente. Você precisa ir algumas vezes ao psiquiatra, né? Ele pode te medicar na primeira consulta, mas numa primeira vez eu não acho que é legal ele já falar você tem síndrome do pânico. Então, não existe exame físico, tá? É clínico, tá? Eu vou ter uma hipótese, por exemplo, eu como psicóloga vou ter uma hipótese diagnóstica para o teu caso, certo? Aí você vai no psiquiatra, ele vai ter uma hipótese e a gente vai conversar e vai definir, olha, é isso, vamos por essa linha de tratamento, entendeu? Eu sei, tem muita gente que tem vergonha das pessoas que têm esse tipo de transtorno ou qualquer outro, porque não entendem. E aumenta mais ainda o sofrimento de vocês. Porque vocês estão sofrendo de verdade. E eu compreendo isso. É um sofrimento muito grande a gente não ter apoio, né? É por isso que eu vou frisar mais uma vez que o tratamento é o apoio de vocês muitas vezes, né? Ele tem que ser o apoio. Vocês não precisam estar sozinhos nesse momento. Nem devem estar sozinhos, né? Então, os sintomas físicos, eles vêm. Não dá pra falar assim, uma dor nas costas, uma dor na mão. Isso tudo faz parte, se você tem um diagnóstico, tá? É importante eu falar isso porque
Se você não tem diagnóstico, pode ser uma coisa física. Então, é necessário primeiro investigar se é físico, né? Se vai fazer todos os exames. Por quê? Quem tem síndrome do pânico, geralmente acontece assim. Um primeiro ataque, você não sabe, você acha que você tá tendo um infarto, né? Vai pro hospital. E aí o médico faz todos os exames e não dá nada. Porque não tem nada físico, né? Você vai embora. Depois de alguns dias você volta, né? E aí vai de novo, o médico fala que você não tem nada, porque realmente, fisicamente, você não tem nada. Então, você começa a achar que você tem alguma coisa, que você tá ficando maluco. Isso vai alimentando ainda mais os sintomas da síndrome do pânico, né? E a questão dos sintomas físicos é muito pessoal de cada um. Cada um tem um tipo de sintoma físico. Uns têm falta de ar, outros têm dor nas costas, outros não têm, né? Alguns têm sensação de asfixia, né? Então, é muito de pessoa para pessoa isso. E esses sintomas físicos, eles são característicos de transtornos. Então, é preciso primeiro se investigar fisicamente. Eliminou qualquer tipo de questão no corpo, vá ao psiquiatra e, em seguida, vá ao psicólogo. Essencial, tá? Isso, Flávia, você precisa ir primeiro ao médico. Ele precisa falar, tá tudo ok, né? Não, na verdade, a síndrome do pânico, eu vou dizer que não pode ser somente falta de vitamina, tá? Não é uma falta de vitamina que vai te causar uma síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de transtorno. Por exemplo, você pode ter sintomas depressivos, tá? Porque tá te faltando um tipo de vitamina. Ok, você vai tomar um remédio e vai ficar bem. Só que depressão mesmo, diagnosticada, né, leve ou moderada ou grave, não é causada por somente. Pode ser um conjunto, mas não é somente por falta de vitamina, tá? É preciso se investigar muito e se pensar, vocês, né? O que aconteceu? O que pode ter acontecido na vida de vocês, né? Que pode ter sido. Como que eu posso dizer? Que vocês não conseguem lidar, entende? Porque tem muitos acontecimentos na nossa vida que a gente não consegue lidar ainda. E a gente às vezes esquece eles, quer esquecer eles, né? Mas, então, o médico, você pode pedir, Camila, todos os tipos de exames, né? E ele pode pedir qualquer tipo de exame. Só que fisicamente, se você tiver algo, você vai tratar com remédio. Mas se você tem os sintomas de síndrome do pânico, você tem que ir pro psiquiatra e psicólogo. Entende? A causa da síndrome do pânico não é física. Vocês conseguem entender isso? Não é física, é mental. É por isso que há necessidade de se ter a base do tratamento muito bem estabelecida, gente. Muito bem estabelecida. Vocês precisam encontrar um psiquiatra que vocês têm confiança. Vocês precisam encontrar um psicólogo com o qual vocês estabeleçam um vínculo psicoterapêutico, que vocês se sintam à vontade para falar com eles, né? Então, Flávia, então. Como eu falei, muitas questões, quer dizer, não vou falar muitas, todas as questões envolvidas com a origem dos sintomas da síndrome do pânico, depressão, qualquer um, são mentais. Por isso que focar nos efeitos colaterais dos remédios não vai aliviar os sintomas. E muito pelo contrário, vocês vão, de verdade, acaba piorando. Porque vocês vão focando nos efeitos colaterais dos remédios, vão focando nas crises, né? E vão deixando de lado, deixando de olhar a origem. E aí, vocês não vão conseguir melhorar, não vão
aliviar os sintomas. Deu para entender um pouquinho? Uma coisa muito importante. Vocês precisam começar a entender se vocês têm gatilhos para que os sintomas apareçam. Por exemplo, se eu tô no metrô e é sempre no metrô que isso acontece, né? Isso é o começo do autoconhecimento, conhecer o que vocês têm. Não, eu não tenho gatilho. Ok, então vamos ver mais uma vez da onde veio isso. Como foi quando foi a primeira vez que vocês sentiram isso? Né? Precisa se entender a primeira crise, o primeiro surto. O que você estava passando naquele momento, que pode ter relação ou não. O que você passou na tua infância, que você pode ter sublimado, passado por cima, mas que tá lá ainda causando os sintomas. Entende? Então a origem pode estar na infância. A origem pode estar num trauma, né? Uma outra coisa, dentro dos ataques de síndrome do pânico, existem dois tipos, né? Que eu falei. Um que é o inesperado, né? Que vem quando vocês menos esperam, né? Ou você pode estar tomando um suco dentro de uma lanchonete e vem os sintomas e você não sabe lidar, ok? E tem o esperado, que tem os gatilhos que eu falei. Pode ter os gatilhos. Dentro do inesperado, se vocês tiverem dúvida, vocês me falam, tá? Se eu não me fiz entender. Dentro do inesperado, do surto inesperado, existem características na situação que podem remeter inconscientemente à origem dos sintomas. Entende? Por exemplo, eu tô tomando um suco numa lanchonete e eu vi algo que eu não me recordo, mas que na minha infância me causou algum tipo de sensação. E aquela sensação inconsciente vem e me causa o sintoma. E eu não sei de onde vem. Porque eu não entendo, porque eu não me conheço, porque eu não tenho consciência muito da minha história. Entende? Então, o inesperado é isso. O esperado é aquele que você sabe quando vai vir. Olha, eu sei que eu tenho crise. Eu sei que eu tenho crise. E eu sei por quê. E aonde vai acontecer, tá? Tá bom, então, já é meio caminho andado, porque a situação é fixa. Então você vai chegar, olha, ali eu sinto isso. Então o psicólogo vai destrinchar a situação e tentar entender se tem alguma relação com a origem dos sintomas. Então vocês estão entendendo que é muito mais profundo do que se parece? Não é superficial, é muito interno. E é muito. E como eu falei, e vou sempre repetir aqui, não tem milagre, tá? Existe o trabalho todo que vocês precisam fazer para lidar com os sintomas, para amenizar eles, para deixar eles inertes ali por bastante tempo. Quanto mais vocês se apropriam da história de vocês, mais vocês vão se autoconhecendo. Quando vocês se autoconhecem, vocês conseguem lidar com os sintomas. Esse é o caminho, entende? Deixa eu ler uma pergunta aqui, só um minuto. Então, vou responder aqui a pergunta da Adélia. Depressão por toque. Eu não consegui entender muito bem a sua pergunta. Depressão por toque. Você tem o toque antes da depressão? O toque causou a depressão, é isso, Adélia? A Cláudia. Quando a gente tá dormindo e acorda com crise. Então, aí tem que entender que você teve sonho. O que você sonhou que você talvez não lembre? Você fala, eu não sonhei com nada, mas às vezes você sonhou e tem um mecanismo psíquico de censura e muitas vezes a gente não lembra. Por que a gente não lembra dos sonhos? Porque o nosso inconsciente vai lá e fala assim, você não tá preparada pra lidar com isso. Então você vai esquecer. Esquecer entre aspas, né? Vai ficar guardado. Então é isso, né? Perceber, você teve sonho? Que sonho você teve? Vamos tentar entender que elementos tinham nesse sonho que podem ter te causado uma crise.
Como é que você foi dormir? Aconteceu alguma coisa antes de você dormir para isso acontecer, né? Para ter causado a crise? Então, o que que dormir significa para você? Toque causou depressão. Sim, eu compreendo. Então, o toque também é uma questão muito séria, porque as pessoas ficam muito presas, né, às manias, aos rituais, e isso realmente pode causar depressão. Por conta de você ficar presa, né? Você tem que. Obrigada, Ricardo. Imagina, vou estar sempre aqui para esclarecer para vocês. Então, o toque pode causar depressão porque você tá presa, você não consegue lidar com isso. Porque você tem que ficar verificando 10 mil vezes se a porta tá fechada. Você tem que voltar da rua pra casa pra ver se o seu fogão tá desligado, se você desligou o ferro. Você tem que ficar lavando a mão, enfim. Isso pode causar depressão porque você fica presa nisso. Você não consegue mais pensar em outra coisa a não ser as tuas manias. É por isso que a depressão vem, né? Porque você não consegue mais pensar na tua vida, você não tem perspectiva de futuro, porque você está presa nos teus sintomas. Quando a gente fica preso nos sintomas, os sintomas só vão aumentar. Então, eu acho importante dizer para vocês que vocês não podem, de maneira alguma, né? Eu sei que é muito difícil, então, é mania de limpeza, né? E você fica presa na limpeza. Então, como que você vai pensar na tua vida? Como você vai pensar nos teus projetos de futuro? Pensar na tua família? Pensar em você mesma se você tá, né, presa nas ideias de sujeira, nas ideias, enfim, nas manias do toque. Então, enquanto vocês pensam nos sintomas, a origem tá lá, inquieta, né? Querendo sair. A única maneira dela sair é causando sintomas físicos, entende? É como se fosse. Como é que eu vou arrumar uma metáfora para vocês? Como se fosse uma formiguinha dentro de um copo, presa lá. A gente pega uma formiguinha, coloca um copo em cima dela. E a formiguinha vai querer sair de todo jeito, né? Vai querer sair. Imagina a origem do sintoma como essa formiguinha dentro do copo. Ela tá presa. A gente precisa pegar, tirar o copo, pegar essa formiguinha e ver e olhar para ela. Entender essa formiguinha, que é a origem dos sintomas. Depressão, TAG, ansiedade, borderline, qualquer que seja o transtorno. Se a gente não olha a formiguinha, se a gente não olha a origem do transtorno, os sintomas não vão embora. Fez sentido? Faz sentido isso pra vocês? Vocês conseguem entender a importância de uma base sólida no tratamento de vocês? Vocês conseguem entender que não existe milagre? Que o trabalho pode ser demorado, mas que ele vai ser válido, que vocês vão ver o resultado se vocês se dispuserem a ter essa base sólida no tratamento. Vocês conseguem entender isso? Né? Eu posso ficar aqui falando de muitos sintomas, todos os sintomas possíveis de depressão, de todos os transtornos. Mas o que eu quero que vocês enxerguem é que vocês precisam se olhar. Vocês precisam entender vocês. Entende? Entender a parte do inconsciente que está latejando dentro de vocês, que precisa ser olhada. Entende? Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto tempo, Ricardo, você está fazendo o acompanhamento com psiquiatra e psicólogo? Porque tem muito de tempo também, tá? Depende de cada pessoa, como eu falei, depende de cada pessoa o tempo de tratamento. Então você pode falar assim, tô um mês no psicólogo, não tô vendo resultado. Um mês é pouco. Imagina só a gravidade dos sintomas de uma síndrome do pânico, né? A quantidade extensa de sintomas. Então, um mês não é nada. Porque vocês vão ter que entender a vida inteira de vocês. Vocês vão ter que entender todo tipo de trauma que pode existir para esses sintomas estarem aí. Então, eu sempre falo, quando vocês perceberem que não está tendo
Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Não, Adélio, ó. Adélio, o resultado. Não, remédio só não resolve. Não vai resolver, tá? Tá, Ricardo, você faz. É que. Aham. É, porque o transtorno mental não é igual um transtorno físico. Ah, quebrei a perna, né? Ah, eu tô com uma gripe, que você fica espirrando, que você fica, né? Que dá pra ver fisicamente que você tá doente. Uma catapora, que você olha, seu corpo tá todo cheio de bolinha, né? Então é muito difícil realmente para as pessoas entenderem o que vocês passam. Eu compreendo vocês. Mas vocês precisam se entender. Isso já é o que importa. Vocês precisam ser o apoio próprio e ter o apoio do tratamento, né? Você tá fazendo tratamento há um ano, e você não tá vendo o resultado. Você já trocou de psiquiatra, já trocou de psicólogo, porque às vezes a necessidade de se trocar. Isso não é problema nenhum. Pode se trocar de profissional, né? E quem sabe o outro profissional pode te dar uma perspectiva de outro tratamento, o psiquiatra, né? E com relação à psicologia, como eu falei no começo, existem várias abordagens de psicólogos, né? Todos, o intuito é o mesmo, ajudar, né, vocês a entenderem a vida de vocês, tal. Você já trocou, Ricardo? Tá. Então, quantas vezes você de remédios também, ok. Tá. Você faz tratamento com o psicólogo toda semana. Você vai fielmente, você não falta. Isso também é muito importante. Porque tem que se haver a periodicidade no tratamento psicológico, tá? Não adianta, quando você não tá bem, não ir. Você tem que ir mesmo que você não esteja bem e mesmo que você esteja bem, tá? Então, é uma questão. Pode demorar mais que um ano? Pode, tá? Não vou falar que não pode. Pode sim. Eu tenho pacientes há bastante tempo também. Não com transtornos, mas eu tenho pacientes, né? De bastante anos, inclusive, no consultório. Então, Ricardo, o que, que eu peço pra você? Não desista do tratamento. Se você achar que você tem que trocar de novo, troca, tá? Se você trocar e não sentir de novo que tá fazendo efeito, aí você entra em contato comigo que a gente vai conversar, tá? Porque é necessidade de olhar pra você de um outro modo, tá? Mas se você trocar novamente e não ver resultado, fala comigo, tá? Que eu vou te dar um suporte, tá? É... Vamos ver, Flávia. Você só vai poder fazer 3 sessões? Não, não existe limite, tá? Quando você começa o tratamento psicológico, você tem que ir toda semana, tá? Toda semana você precisa ir. Não tem limite, você pode passar anos na terapia. Isso pode te fazer super bem, mas precisa ir toda semana. Imagina, Ricardo, imagina. Então veja o que você fizer que você acha melhor pra fazer e depois você fala comigo, tá? Me chama no inbox que a gente conversa. Então, deixa eu ver aqui quem eu tava. 3 sessões. Mas por que você vai fazer só 3 sessões, Flávia? É questão de plano, alguma coisa? Porque não tem limite essa, assim, de a psicólogo falar, você vai fazer só 3 sessões. Não existe. Quando você começa, você tem que dar continuidade pro tratamento, tá? Não pode parar. E eu recomendo que não pare. Eu vou sempre falar pra vocês. Vocês não se sentiram à vontade com um psicólogo? Vocês acharam que, sei lá, a pessoa falou uma coisa e vocês, né, não foi legal? Troca de psicólogo, tá? Até vocês encontrarem em que vocês se identifiquem. É muito importante. Não adianta vocês irem toda semana no consultório do psicólogo e não se sentir à vontade, não falar tudo o que precisa, porque lá é que vocês vão ter a oportunidade de se conhecer, de se livrar dos sintomas, sabe? De sair de lá e refletir muito sobre a vida de vocês, né? Mexer na feridinha, às vezes vocês vão sair não muito bem, porque isso não é um mau sinal, é um sinal de que tá funcionando. Então, para amenizar os sintomas, para que vocês saibam lidar com os sintomas, vocês precisam se conhecer,
Eu vou sempre frisar isso, sempre, sempre, tá? Eu não sei se todo mundo estava aqui, mas eu vou falar da minha formação um pouquinho, né? Eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia clínica, tá? É, Psicologia clínica é o quê? É psicopatologia, que são os transtornos, tá? E psicossomática, que seriam as doenças físicas que têm origem mental, né? E sou facilitadora em constelações familiares. Então, o que eu falo aqui é por questão, por conhecimento mesmo, tá? Porque eu sou formada para isso. Sim, Ricardo, o psiquiatra também precisa saber tudo o que está acontecendo, tá? Pro remédio ser certo, isso mesmo. Ele também precisa saber. Só que com ele a consulta não vai ser tão extensa, né? Tem psiquiatra que não te ouve direito, né? Que só fala por cima e não te dá tanta atenção. Mas, igual como eu falei com o psicólogo, né? Se você não se sentiu acolhido pelo psiquiatra, troca de psiquiatra, tá? Não tem problema. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perfeito. Tem que informar todos os sintomas pro psiquiatra, Ricardo, você tá certinho, tá? Ó, então, Cláudia, é importante o que você falou, tá? Muito importante o que você falou. Que você fazia o tratamento, que às vezes você saía de lá e saía com crise. Eu vou te falar que às vezes as pessoas saem da sessão, não saem bem. E eu sempre falo pra elas assim: não sair bem, às vezes é um bom sinal, porque é sinal de que mexeu na ferida. Se você vai pro psicólogo e você sai de lá sempre aliviado, sempre bem, alguma coisa tá errado, porque ele não tá fazendo o trabalho dele direito. Entende? Você sair com crise, a crise mesmo, eu acho que o que eu te recomendo, né? Se você for novamente a um psicólogo e sentir isso, você tem que entrar em contato com ele e falar: eu quero uma sessão extra. Eu quero uma sessão porque eu não tô conseguindo lidar. E você vai na sessão novamente e vê o que acontece. Se isso acontecer recorrentemente, aí eu recomendo que você troque de profissional também. Porque é normal você sair com crise de lá? Muitas vezes sim, mas todas as vezes não, tá? Então pode ser que uma vez você saia de lá com crise, outra você saia de lá bem, da outra vez mais ou menos, mas tudo vai de acordo com o teu vínculo com o psicólogo. Então tem que haver esse vínculo legal, essa parceria, essa confiança, pra você não ficar na dúvida do trabalho dele, entende? O trabalho de homeopatia são trabalhos complementares, tá? Igual eu falei, a base do tratamento é sempre psiquiatra e psicólogo. Sempre. Sempre, sempre, tá? Quando eu digo sempre, é sempre em letra maiúscula. E as terapias complementares vão ficar de acordo com o que vocês gostam. Homeopatia, yoga, meditação, acupuntura, dança, qualquer outro tipo de atividade tem que ser complementar ao psiquiatra ou psicólogo. Se você não tem uma base sólida no tratamento, os sintomas não vão melhorar, tá? É sempre importante frisar isso. Tá. É... Você acha que você sobrecarrega o seu marido? Como, Ricardo? No sentido dos seus sintomas, é isso? Você se sente, como que eu vou falar? Ocupando ele, é isso? Eu não consegui entender. Por conta dos sintomas, você fala? Porque muitas vezes as pessoas que estão, né, do lado de quem tem síndrome do pânico e tal, elas se sentem impotentes, porque muitas vezes nas crises não sabem lidar, né? E muitas vezes vocês podem ficar irritados, vocês podem ficar se comportando de uma maneira que as pessoas não entendem. Então é importante também levar no psiquiatra, levar um acompanhante no psiquiatra. Entendo, é isso mesmo, né?
Então, eu acho que é importante a palavra do psiquiatra pro acompanhante, né? Muitas vezes. Tá. Já vou responder, Cláudia. Muitas vezes a nossa família não entende, né? E também a gente não pode julgar eles, porque é difícil, não dá pra ver na pele, como se fosse uma alergia, né? O transtorno, a síndrome do pânico. É algo muito subjetivo. Por isso que é tão difícil as pessoas lidarem com isso. Mas eu recomendo, né, a você, leve ele ao psiquiatra com você quando você for. Ao psicólogo não pode, tá? É, não pode levar no psicólogo tal, mas no psiquiatra leva. E o que, que eu tenho para falar para os familiares? Tentem lidar com o invisível, porque o invisível existe nesse caso, né, da síndrome. É um sofrimento que muitas vezes pode até ser maior que o sofrimento físico, do que uma doença mesmo física. Não que não tenha sofrimento na doença física, mas pode ser, o sofrimento pode ser até maior. Então, sempre tem que ter respeito, né, pelos sintomas, pelas crises. Tem que haver uma compreensão. Também tem que olhar para o relacionamento, né? Por que, que você se sente muitas vezes sobrecarregando, né? Olha pro teu relacionamento. O que tá acontecendo entre vocês? Isso é importante também, tá? Mas sempre respeito, né? Eu peço muito pros familiares também. Respeita as pessoas que têm. Por mais que você não entenda, procure, leia, né? Vai se informar sobre os transtornos, sabe? Tem muita coisa para vocês lerem sobre isso. Entenda que essas pessoas precisam de apoio. Vocês precisam de apoio, né? É apenas isso. Dê apoio, mesmo que você talvez nem entenda, nem que você talvez não queira nem entender. Dê apoio para essa pessoa porque ela precisa muito. Vamos lá. Então, Cláudio, você falou que não era todas as vezes. Então tá, então ok. Se algumas vezes você sair e outras não vejo problema, né? Significa que ela tava mexendo na sua ferida, tava mexendo na origem do sintoma. Isso era bom, tá? Agora, são da síndrome do pânico, tá, Camila? A despersonalização e a desrealização. São da síndrome do pânico, tá? São sintomas típicos de síndrome do pânico, tá? Despersonalização. Você é como se você não fosse você, né? Você estivesse se distanciando e se vendo de fora. A desrealização é como se você criasse uma outra realidade. Você estivesse criando uma realidade paralela ali. Porque o sofrimento é tanto, Camila. É a Camila, né, que me perguntou. O sofrimento é tanto que muitas vezes o nosso aparelho psíquico, que eu vou chamar assim pra vocês, a nossa mente, né, pra vocês entenderem melhor, ela não consegue lidar com o sofrimento. É aí que tá a origem dos sintomas. Por quê? Quando a nossa mente não consegue lidar com os sintomas, né? Com os sintomas não, perdão. Não consegue lidar com o sofrimento, ela vai fazer o quê? Tentar liberar energia para outro lugar. Então, ela vai pegar e vai liberar sintoma pro teu corpo. Entende? Então, esses sintomas da desrealização e da despersonalização é como se fosse um sofrimento extremo que a tua mente achou uma saída para tentar se livrar, para tentar não ficar ali naquele sofrimento. Entende isso? Então, Daniel, leite corta os efeitos do medicamento? Eu acredito que não, tá? Sobre medicamento eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento, tá? Mas não vou te dar nem que sim, nem que não, mas pergunta pro psiquiatra, tá? Eu acho que ele é a pessoa ideal para te dar essa resposta, tá bom? Imagina, Ricardo. Então, gente, entendam que focar nos sintomas é um ciclo vicioso, tá? Enquanto mais vocês pensam e focam na sensação de asfixia, na falta de ar, no desespero, né? Vocês vão cada vez mais focar nos sintomas,
e não vão tratar a origem e não vão melhorar dos sintomas. Entende isso? Então, por isso é muito importante uma base de tratamento, né? Importante, sólida, tenham paciência com vocês mesmos, né? Eu acho que isso é muito importante. Vocês precisam se dar tempo para melhorar. Vocês precisam se dar tempo para se conhecer, né? A vida é corrida, né? Todo mundo tem seus afazeres, mas se permitam olhar para dentro de vocês e entenderem o que vocês estão passando, né? O remédio não vai ajudar vocês a pensarem, entende? O remédio tem que estar ali. Indispensavelmente ele tem que estar ali. Só que eles não vão fazer o pensamento de vocês trabalhar. Entende isso? Entende que é importante os dois? Por isso que é importante os dois, né? Eu queria saber de vocês. Me fala se todo mundo já passou no psicólogo, se vocês estão fazendo tratamento. Alguns já me falaram. Quem não falou, então me fala como que vocês fazem. Tem a homeopatia também que falaram. O que vocês fazem? Por que, Flávia? Não entendi. Não entendi. Você falou algo de errado, por quê? Ah, imagina, Flávia. Agora que eu vi seu agradecimento. Imagina, eu só quero ajudar vocês mesmo, viu? E me fala por que você falou algo de errado, eu não entendi. Mas vamos lá. O que vocês têm mais de dúvida, gente? Que eu posso ajudar vocês? No momento de crise, gente, o que eu vou dar de dica pra vocês? Vocês vejam se existe gatilho, tá? Se tem gatilho pra crise ou não. Primeiro. Segundo. Ah, entendi, Flávia. Entendi. Vamos lá. Vamos continuar, então. Se tem gatilho pra crise, se não tem gatilho. Se tem gatilho, qual que é o gatilho? Tá? Só que assim, o que eu vou falar pra vocês? É difícil sozinho. É por isso que eu vou frisar que o acompanhamento psicológico é essencial. É difícil vocês entenderem sozinho tudo isso, porque é muita informação, né, pra lidar. Então, o que o psicólogo vai fazer? Toda semana, ele vai te ajudar a entender o que passou-se com você. Então, ali vai ser o momento em que você vai abrir teu coração, abrir tua mente, né? Tentar entender o gatilho da crise, ou se não tem gatilho, por que isso tá acontecendo, né? Ah, Daniel, entendi. Você vai todo mês, então você toma medicamento também, né, Daniel? Entendo. Tá. Só me esclarece se você toma medicamento, Daniel. Você toma medicamento pro TAG, né? Você toma medicamento normal. E então, Camila, essa questão de você achar que você não é a mesma, né, o tempo inteiro, é a maneira que a tua mente tem de sair do sofrimento. Entende? Tem um sofrimento aí, tem algo que precisa ser olhado. Não sei se você escutou a formiguinha dentro do copo, né? Você tem que pegar a formiguinha que tá presa dentro do copo, tirar do copo e olhar para ela. É como se você tivesse olhando para a origem do teu sintoma. Essa questão de você achar que você não é você mesma é um nível de sofrimento extremo, digamos assim, mentalmente falando. Porque a tua mente já não te permite ser quem você é. Então ela dissocia, entende? Ela faz uma cisão entre a realidade e a fantasia. Então, você é diagnosticada com síndrome do pânico, Camila? É importante eu saber para conseguir mais ou menos te orientar da maneira certa, tá? Então, Daniel, tá certinho. Se você faz com psicólogo também, Daniel? Você vai no psicólogo também toda semana, tá fazendo certinho? Há quanto tempo você tá indo? Entendeu, Camila? Que a maneira com que a tua mente tem de sair do sofrimento intenso é sair da realidade? É um mecanismo psíquico, né? Então,
é um sintoma da síndrome do pânico, né? Pode ser sintoma de outros transtornos também, mas está muito envolvido com síndrome do pânico. Então, o que eu vou frisar mais uma vez aqui? Não tem caminho mais rápido, tá? Não tem um corta-caminho, vamos dizer assim. Ah, Camila, então, você precisa de um diagnóstico certinho. Porque, como eu falei, é a partir do diagnóstico correto que se pode traçar um caminho de tratamento, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, né? E você precisa saber qual que é o remédio que você tá tomando, que você precisa tomar um remédio adequado para os teus sintomas. Tá. Você precisa saber qual que é o remédio que você precisa tomar. Você precisa saber qual que é a linha de abordagem do psicólogo que você precisa, que é mais ideal para você. Você precisa entender isso. Então, é através de um diagnóstico bem fechadinho, bem estabelecido, bem concreto entre psiquiatra e psicólogo que se pode ter o tratamento, uma linha de tratamento mais ok, mais concreta. Entende, Camila? Daniel, você precisa de psicólogo, tá? Se você não faz com psicólogo, você precisa de psicólogo e já, tá? Se você só faz com o remédio, como eu falei, só o remédio não vai atenuar os sintomas. Quer dizer, pode até atenuar, tá? Mas não vão embora. Então, o que adianta você ficar tomando remédio a vida inteira se você não tem perspectiva de que um dia eles fiquem inertes, que um dia eles fiquem tranquilos e você consiga lidar com isso? Então, por isso é a necessidade do psicólogo no tratamento de vocês. Entende? Então, Gilson, você é diagnosticado com ansiedade mesmo? O psicólogo te deu um diagnóstico? Psicólogo não, desculpa, psiquiatra. Se você é diagnosticado com ansiedade... Imagina, Camila, tô à disposição, tá? Se você é diagnosticado com ansiedade, você precisa de medicamento, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas têm receio porque falam que vicia e tal. Se você tá em tratamento com psicólogo e psiquiatra, dificilmente há um vício no remédio, entende? Porque o vício no remédio, ele tá muito diretamente ligado ao modo como você lida com a origem do sintoma. Eu sempre vou falar isso. Sempre vou voltar à origem do sintoma. Tá, Daniel, isso, ok. Vai pro CAPS, procura mesmo, tá? O quanto antes, tá? Então, se você tem ansiedade, se for ansiedade diagnosticada por você mesmo, porque às vezes a gente fica ansioso e fala que tem ansiedade. Não, né? Se você acha que é uma ansiedade que extrapola a normalidade pra você, que te impede de fazer suas atividades normais, né? Então vá pro psiquiatra e veja com ele, vá pro psicólogo. Então não tenha medo de tomar remédio, né? Se for necessário, tome. Porque a hora que for necessário parar também, você vai parar. Então é só por um momento, né? Só pra estabelecer essa relação de calma do teu corpo, de conexão com a tua mente. Entende? Tá, Valquíria. Tá. Então, se o médico também orientar vocês ao psicólogo, vá ao psicólogo, né? Porque se o médico te orientou a isso, então faça o que ele está solicitando pra você. Mesmo que você não tenha diagnóstico de nada também. Porque psicólogo não é só pra quem tem diagnóstico, tá? Psicólogo é pra todo mundo. Quem tem diagnóstico ainda mais, tá? Ah, entendi, Cíntia. Certo. E que bom que você sabe teu gatilho. Isso já é 50% do caminho andado, porque você já se conhece um pouco, né? Já tem minimamente o autoconhecimento que eu tanto falo aqui. Então, aguarde. Então, Cíntia, fala comigo no inbox também, tá? Porque se você estiver aguardando vaga no sistema público, vamos ver. Fala comigo no inbox depois, tá?
Você tem síndrome do pânico e TAG, né? Tá, você tá tomando medicação normal, certo? E TAG. Então, os sintomas, é o que eu falei, os temas, eles se interligam muito, né? Tem muitos sintomas da síndrome do pânico que estão no TAG, né? Que estão na depressão. Então, por isso que o tratamento é o mesmo, entendem? Que eu falei que mesmo quem não tem síndrome do pânico, a live ia ajudar um pouco, porque vocês precisam entender que o tratamento é o mesmo. Enquanto vocês não olharem a origem, os sintomas não vão melhorar. Entende? Tenho depressão e pânico, os remédios não estão fazendo muito efeito. O ruim é que a minha depressão está pior. Você passa no psicólogo, você passa no psiquiatra com periodicidade, você vai às consultas todo mês ou é a cada 15 dias. Como que é isso pra você? Porque é o que eu falei, remédio só não adianta, tá? Não adianta. Eu vou frisar isso no grupo todas as vezes que eu falar com vocês. Não adianta, tá? Precisa-se ter o acompanhamento psicológico, tá? Ô, Valquíria, qual o sintoma do quê? Você quer saber o sintoma da síndrome do pânico, é isso? Então, Alexandro, a falta de ar também é um sintoma da síndrome do pânico, tá? O que é importante vocês também saberem? Eu tô falando de síndrome do pânico. Eu tô falando pra quem é diagnosticado, tá? Quem não é diagnosticado com síndrome do pânico ou qualquer outro tipo de transtorno e sente algum desses sintomas que tem, um ou mais, né? Não, dois ou mais, é, vocês precisam ir ao psiquiatra, tá? Precisam ir ao psiquiatra. Eu vou frisar muito isso. Flávia, o que vocês podem fazer para evitar a crise? Só vou falar que existe uma maneira. Primeiro, perceber se tem gatilho, tá? Se tem gatilho, qual é o gatilho? Se você entender qual é o gatilho, por que esse gatilho te causa crise? É muito mais complexo do que te falar só como que eu vou evitar uma crise. Não é simples. Entende? Não tem olha, faça isso que você vai evitar uma crise. É muito mais complexo porque envolve a tua vida inteira. Não envolve só o sintoma e a crise. Então, primeiro, se você tem um gatilho para crise. Segundo, qual é o gatilho? Terceiro, por que esse gatilho me causa crise, né? Quarto, entender o que é esse gatilho, né? O que esse gatilho te traz, né? Então, não tem algo que eu possa te falar para você evitar a crise. Evitar a crise é tratamento. Psiquiatra, psicólogo e tudo o que você quiser fazer de terapia complementar, que eu falei. Tem homeopatia, tem yoga, tem acupuntura, tudo que você quiser fazer fora, tudo que você gostar de fazer que te fizer bem, é terapia complementar. Então, quando você tiver uma crise, se você está tendo acompanhamento psicológico, você precisa entender tudo que eu falei, gatilho, por que o gatilho te causa isso, que gatilho é esse, né? Se é um surto ou uma crise que é inesperado, ou se você já sabe quando vai ter e como vai ser. Entende isso? Deu para esclarecer um pouquinho? Tá, o Alexandre, você procura... Sim, ouvir sintomas. Ouvir sintomas não, desculpa, ouvir música. Se você já faz acompanhamento com psiquiatra e psicólogo, ok, continue assim. Crise de pânico é o transtorno, é a síndrome do pânico, tá? É a mesma coisa. Você toma remédio, Flávia? Preciso saber se toma remédio, vai pro psicólogo, né? Precisa saber como é que tá a base de tratamento de vocês. Lembra que eu falei, a base sólida do tratamento, tá? A Valquíria, eu consegui esclarecer quais são os sintomas? Sintomas, eles variam de pessoa para pessoa. Tem falta de ar, taquicardia, sudorese, sensação de asfixia, desrealização, que é quando você
meio que parece que não tá na tua realidade, você sai da sua realidade, parece que aquilo não é verdade. Despersonalização, que é quando parece que você não é você mesma, você é outra pessoa, que você tá se vendo de fora. São alguns dos sintomas da síndrome do pânico, tá? Não se autodiagnostiquem, tá? Sempre importante dizer isso. Não se autodiagnostiquem. Vão sempre a um especialista, um psiquiatra, um psicólogo. Autodiagnóstico é a pior coisa que vocês podem fazer. Ficar achando que vocês têm um transtorno, sendo que vocês podem não ter, tá? Pode ser uma coisa muito pontual, tá? Ah, tá, Alexandre. Então você também sabe o gatilho, né? A velocidade. Ok, 50% do caminho andado. Então os outros 50% é tentar a origem, aonde que isso surgiu na tua vida. Foi na infância? Foi na adolescência? Né? Ocorreu algum fato importante com relação à velocidade na tua vida que você ficou com isso, né? No seu inconsciente? Flávia, tá bom. Beleza, toma o remédio, vai pra terapia, ok. Isso, é a desrealização que você tá falando, né? Que você saindo do seu corpo. É o que eu falei. É um sofrimento tão intenso pra vocês, que eu compreendo que é, que a mente não suporta isso. Então ela cria outra realidade, ela tenta criar uma realidade onde esse sofrimento não existe. Por isso a desrealização e a despersonalização. Porque você é como se você não aguentasse estar no teu corpo, a tua mente não aguenta estar no teu corpo e tenta ser outra pessoa. Esse é o mecanismo psíquico, né, dos sintomas da síndrome do pânico, tá? E é terrível mesmo, tá? Eu concordo, eu compreendo. Então, por isso que eu tô aqui ajudando vocês a tentar entender qual que é a melhor forma de vocês se cuidarem. Porque vocês precisam se cuidar. E só o remédio não dá conta, tá? É terapia ocupacional. Então, Alexandre, se você só faz a terapia ocupacional, não tá certo. Você precisa ir pro psicólogo, tá? Terapia ocupacional é terapia complementar também, tá? Então você tem que ir pro psicólogo. Por exemplo, não sinto vontade de sair, mas saio assim. Isso, Cíntia. Fico bem, outra chega em casa destruída com o corpo. Mas você tá conseguindo. Também vou te perguntar, vai ao psiquiatra e vai ao psicólogo? Faz alguma terapia complementar? Então, esse teu esforço é super válido, gente. Também vou falar, vou frisar isso, porque o esforço faz com que a nossa mente trabalhe, né? E em prol da saúde. Isso já vai movimentando o corpo, já vai movimentando o sistema psíquico. Então, já é uma baita ajuda, tá? Mas sempre com acompanhamento de especialistas, tá? Ah, Alexandre, então. Então você já sabe, tá? A gente não sabe se você se é só isso, né? Ou se tem outras coisas. Então, você precisa abordar isso na tua terapia, na tua psicoterapia, tá? Então, que ótimo que você já sabe a origem, né? Só precisa validar isso na psicoterapia, né? Entender, esclarecer melhor lá, tá? Ruth, obrigada, imagina. Tô aqui pra vocês tirarem as dúvidas, pra vocês entenderem o que vocês passam, pra vocês saberem que vocês não precisam passar por isso sozinhos, tá? E vocês não devem passar por isso sozinhos. Que tem muita ajuda por aí, tá? Tem muito auxílio. Embora vocês às vezes não tenham auxílio dos familiares, o tratamento pode ser um apoio pra vocês, pode ser o up que vocês precisam, né? Pra ir atrás mesmo da melhora dos sintomas, atrás de quem vocês são de fato. Porque aí eu faço uma pergunta pra vocês, muito importante. Quem vocês são de fato? Vocês sabem? Difícil a gente responder essa pergunta, né? Mas a gente precisa entender quem a gente é. E entender a essência, sabe? A essência de quem de fato a gente é lá dentro. Do que a gente passou e entender o que a gente passou na vida. Certo, Alessandro. Beleza, certinho. Mas você vai. Olha só que beleza. Você tem pânico, mas você vai. Ok.
E continue lidando com isso, né? Continue com essa força de vontade de, mesmo com pânico de avião, você vai. Pronto. Mesmo sofrendo, tua mente tá em trabalho. Tua mente não tá inerte, só focada no sintoma. Tá focado na melhora. Tá focado em conseguir ir. Entende como é importante isso? A tua mente está sempre trabalhando em prol de conseguir fazer o que você não consegue. Entende? Vamos lá. Então, Isabela, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou fazer live toda semana, né? Então, cada semana eu vou falar de um transtorno. Hoje a gente tá falando de síndrome do pânico, mas alguns sintomas. O bipolar eu não sei se tem. Eu não acredito que tenha sintomas tão parecidos como a síndrome do pânico. É um transtorno mais diferenciado da síndrome do pânico, tá? Mas eu vou abordar o bipolar também, mas em outra live, tá? Porque eu quero fazer lives semanais. Então, cada live vai ter um assunto, tá bom, Isabela? Mas acompanha aqui porque talvez alguma coisa você consiga tirar de legal aqui, tá bom? Vamos lá. Bom dia. Também não tenho vontade de sair da cama, mas enfrento mesmo assim. No momento só tenho acompanhamento psiquiátrico. Imagina, Então, como eu falei, psiquiatra e psicólogo, tá? Sempre. Só psiquiatra não vai resolver, tá? Ele precisa estar ali, mas ele precisa estar com o psicólogo. Senão o tratamento não tem base. Lembra a base sólida do tratamento? Não tem base, né? Os sintomas eles podem se atenuar, depois eles vão voltar e vão ficar oscilando, mas precisa se haver essa dupla, psiquiatra e psicólogo. Sempre lembrem disso, tá? Tenho crises até mesmo na minha casa. Não vejo nenhum gatilho pra isso acontecer. Tomo amidrina faz alguns dias, mas parece que tá piorando. Você vai pro psicólogo, Gabriel? Você já foi pro psicólogo? Tá tomando remédio há quanto tempo? Preciso saber também. Imagina, Ruth, beijo. Entendo, Flávia. Então, as recaídas que eu falo. Na terapia, na psicoterapia, você também pode ter recaída? Pode, tá? Eu vou sempre falar pra vocês, psicoterapia não é milagre. Psiquiatra também não. Não existe um milagre, né? A não ser o milagre da fé de vocês. Cada um tem a fé. E eu acho também que eu vou abordar também aqui que a fé de cada um, mesmo que você também não tenha fé, enfim, é muito importante, né? Se você tem fé em algo, né? Você tem alguma crença, né? Pegue isso pra você, entende? Independente de qual seja, sabe? Tenha isso também. É muito importante a fé. Se você não tem fé, se apegue ao tratamento. Então é muito importante cada um fazer o que acha que é melhor pra si, entende? Dentro do tratamento de base sólida. Eu sempre vou frisar isso. Com um tratamento de base sólida, vocês podem fazer a terapia complementar que vocês quiserem. Porque vai estar sempre ajudando, sabe? Se vocês ficam só no remédio, vocês vão ficar vendo uma recaída ali, outra recaída ali, e não vão ver uma melhora. Entende? Só vai ver recaída, só vai ver atenuação e olhe lá. Entende isso? Então é assim, gente, frisando mais uma vez. Porque também eu vi muitas perguntas, como eu me livro da ansiedade, como eu me livro do pânico. Só tem um caminho. Vocês precisam conhecer a vocês mesmos. Não tem outro caminho. Entende? Eu não sei se alguém já falou isso pra vocês, tá? Eu tenho acompanhado o grupo há bastante tempo, como eu falei, e o que eu vejo lá é que é muito foco nos remédios, assim, só nos remédios, sabe? E vocês precisam ter outros pensamentos no sentido de que para vocês terem outro tipo de pensamento, vocês precisam ter o tratamento correto. Sem o tratamento correto, vocês não vão conseguir sair disso. Entende? Vamos lá. Pensamentos suicidas e negativos são normais? Parece que algo de ruim vai acontecer. Edson, você tem diagnóstico de síndrome do pânico? Você já foi no psicólogo? Aí, Flávia,
São as terapias complementares que eu falei, tá perfeito. Se você já tem o seu tratamento de base sólida, ok, vai no psiquiatra frequentemente, vai no psicólogo toda semana, todas as terapias que vocês quiserem fazer, né, que fazem bem pra vocês, ok, só vai complementar e só vai ajudar, tá? Exercício físico ajuda? Se você gosta de fazer, vai fazer bem. Se você faz obrigada, né? Porque tem gente que não gosta de academia. Então vai lá, eu preciso fazer porque tá todo mundo fazendo. Ou porque eu preciso emagrecer. Não vai te fazer bem. Vai te fazer bem à medida em que você gosta de fazer. Entende como é uma coisa muito pessoal de cada um? Não faço nenhum tipo de acompanhamento, nem com psicólogo, nem com psiquiatra. Tomo medicação, há 8 dias ele me passou. Mas, o Gabriel, quem te passou esse remédio? Eu preciso porque tô tendo todos os dias, mas tento ao máximo evitá-lo. Não sei como desencadeou isso, na verdade. Nem sei se é só ansiedade ou se também tem crise de pânico. Então, quem te passou esse remédio? Né? Precisa ser um psiquiatra, tá? Então, não se pode tomar remédio. Primeiro, automedicação nunca, tá? Nunca se automediquem. Não, jamais, porque. E, inclusive, vocês nem conseguem comprar um remédio, né, tarja vermelha ou preta, por conta própria, porque tem que ter a receita. E não sigam indicação de remédio dos outros, tá? Importantíssimo. Um remédio funciona de um jeito para um e de um jeito para outro. Eu vejo muita troca de experiência de remédio no grupo, mas não vão por indicação para medicação. Quem sabe o melhor remédio para vocês é o psiquiatra, tá? Gabriel, você tem que ir pro psiquiatra. Você tem que ir no psiquiatra. Você tem que contar para ele o que você tá sentindo para ver se é realmente síndrome do pânico ou ansiedade, tá? Não tem como saber se é só uma crise esporádica por alguma coisa que você tá passando ou é a síndrome mesmo. Tem que ser o psiquiatra e vá ao psicólogo também, tá? Edson, perfeito. Continua psicólogo toda semana, tá? Psiquiatra não é toda semana, mas veja de quanto em quanto tempo ele pede pra você ir e vá, tá? Gabriel, vá no psiquiatra. Logo em seguida procura o psicólogo, tá? Valquíria, toma floral? Tá, eu não me lembro se você falou que você toma algum outro remédio ou tem diagnóstico. Se tem diagnóstico só floral, não. Tá? Se tem diagnóstico, tem que tomar uma medicação prescrita pelo psiquiatra e no psicólogo, tá? Eu entendo, Flávia, é que a gente falou. A não compreensão por parte dos familiares é muito complicado, porque também a gente não pode exigir deles que eles. A gente não pode exigir, na verdade, de ninguém que entenda, né? A gente quer que eles entendam, mas é difícil. Então, eu falo sempre, a primeira pessoa que precisa entender o que tá passando são vocês. Se vocês entendem o que vocês estão passando de fato, fica muito mais fácil lidar com as outras pessoas, por mais que elas não entendam, tá? É importante ter o respaldo da família? Mas se vocês não têm respaldo, sejam o próprio respaldo. E encontrem no tratamento de base sólida o respaldo que vocês precisam, tá? Então há solução, então há um caminho para vocês ficarem melhores, para vocês terem as crises atenuadas, para deixar elas, né, ali de canto, para vocês saberem lidar. Mas vocês precisam se permitir isso. Vocês precisam se permitir entrar em tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, tá? Não tenham medo dos remédios, tá? Se os remédios estiverem fazendo mal fisicamente para vocês, vocês têm a obrigação, né, e o dever de buscar outro tipo de remédio com um psiquiatra. Vocês têm que falar para eles que a medicação não tá legal, não tô sentindo bem, tô com dor de estômago, não sei. Seja qual for o efeito colateral. Se não estiver fazendo bem, peça para trocar a medicação. Se você for no psicólogo, não se sentir acolhido, não se sentir à vontade no consultório do psicólogo, troque de psicólogo,
tá? O tratamento só vai ter sucesso quando vocês encontrarem um psiquiatra que vocês precisam também ter um mínimo de vínculo com ele, tá? E o psicólogo que vocês se sintam à vontade para se abrir com ele, tá? Então você me recomenda que eu pare com os remédios que ele me passou? Então, não para com os remédios. Se ele te passou, continua com os remédios, mas vá ao psiquiatra junto, tá? Não deixa de ir ao psiquiatra, tá? Se ele te passou o remédio, continua tomando. Mas, urgentemente, agende uma consulta com o psiquiatra e diga a ele o que você disse pro clínico, tá? E fala o remédio que você tá tomando pra ele ver se você vai continuar com esse remédio ou se vai trocar, ou se vai tomar outro. Ou se vai tomar outro juntamente com esse. Mas você, se ele falou pra você tomar, não pare de tomar, tá? Porque eu não vou desmentir nenhum médico aqui. Se ele falou, continue tomando, mas vá ao psiquiatra, tá? Você tem agorafobia, Edson? Mas o psiquiatra te deu o diagnóstico, né? É só agorafobia ou tem depressão junto? Tem alguma coisa a mais da agorafobia, junto com a agorafobia? Você toma remédio? Preciso saber para poder te orientar da maneira mais correta, tá? Então, de alguma maneira, gente, o que eu quero deixar aqui é que vocês se permitam se tratar. Entende? Vocês precisam desse cuidado. Não tenham medo, não tenham receio de falar tudo o que vocês precisam pro psicólogo. Não tenham receio de ter que tomar remédio, porque isso faz parte do tratamento, tá? Não tomem remédio por indicação de ninguém, tá? Assim como o tratamento psicológico é totalmente personalizado, é de pessoa para pessoa, tá? O remédio também é. Então, o remédio pode agir de uma maneira no organismo e de outra em outro, tá? Então, Edson, você precisa tomar remédio, você tem que fazer o acompanhamento com o psiquiatra e você precisa de um psicólogo que te atenda em domicílio. Se você não sai de casa, você precisa de um acompanhamento domiciliar. Você já fez isso? Você é de São Paulo? Porque a agorafobia é complicada, né? Porque não dá pra você ir pro consultório. Então, você precisa de um acompanhamento domiciliar para que você consiga se entender, trabalhar isso na terapia e conseguir aos poucos ir saindo de casa, né? Então, não se prendam aos efeitos colaterais dos remédios, tá? Então, vocês vão ter efeitos colaterais? Alguns vão dar? Sim, tá? Porque são remédios fortes. Então, como eu falei, se algum tiver te fazendo muito mal, aí você vai e troca, tá? Então, sempre lembrem, uma base sólida de tratamento, não existe milagre, não se automediquem, não se autodiagnostiquem, tá? Muito importante. Quem diagnostica é psiquiatra juntamente com o psicólogo, tá? O que, Edson? Não entendi. Você não faz acompanhamento? Ah, tá. Então você precisa de procurar um psicólogo aí no Rio para te acompanhar em casa, tá? Existe consulta domiciliar de psicólogo, então ele pode te atender uma vez por semana aí na tua casa. Então busca isso, tá? Se você não foi ao psiquiatra, não me recordo o que você já me disse. Também tem psiquiatra que vai em casa, tá? Então busca isso também. Se você não consegue sair mesmo, busca o psiquiatra que vai na tua casa. Que eles podem fazer isso, tá? Então, não se automediquem, não se autodiagnostiquem, busquem tratamento correto, o tratamento que vai fazer com que os sintomas melhorem, tá? Não existe milagre, vocês precisam entender e saber como lidar com isso, e é somente com o tratamento psicológico que vocês vão saber, tá? Remédio só não adianta, tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Já vou meio que encerrar, tá? Eu falei que eu vou dar uma dica aqui. Eu vou dar uma dica pra vocês
E depois eu quero que vocês coloquem lá no grupo se deu certo ou não, tá? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma questão que vocês querem falar, que vocês querem perguntar? Tô aqui. Continua, vou ficar mais uns 5 minutinhos, tá? Vocês conseguiram... Você já foi, Edson? Então tá. Então você precisa continuar o tratamento recorrentemente, toda semana, com o psicólogo, psiquiatra, remédio. E é nessa caminhada, nessa luta que você precisa continuar, tá? E todo mundo que é diagnosticado precisa continuar nessa luta, tá? Como eu falei, remédio não vai fazer milagre. Psicoterapia também não. O sucesso, imagina, Edson. Imagina, tô aqui pra tirar a dúvida de vocês, tá? O sucesso do tratamento de vocês vai depender de vocês. Essa é uma coisa muito importante. Se vocês não estiverem realmente abertos para o tratamento psicológico, ele não vai fazer efeito, tá? Então vocês precisam entender que tudo depende de vocês. Tudo. Tudo, exatamente tudo. Edson, eu faço atendimento online, tá? Então se você quiser me chamar inbox, eu faço. Eu tô atendendo algumas pessoas do grupo online, quem não é de São Paulo. Então você pode entrar em contato comigo pelo inbox, tá? A gente combina direitinho. Vocês precisam entender que tá tudo em vocês, né? A solução da síndrome do pânico ou de qualquer outro transtorno não tá fora de vocês. Não tá no remédio, né? Tá de acordo com a disponibilidade que vocês têm de ser tratados. Entende? Então, vocês podem ir no melhor psicólogo do mundo, vocês podem ir no melhor psiquiatra do mundo, mas se vocês não estiverem, de fato, abertos ao tratamento, né, não vai funcionar. Então, tá tudo em vocês. Entende isso? Bom, eu vou ensinar uma... Tem pouca gente, vamos ver se entra mais alguém pra eu entender. Eu vou ensinar uma técnica pra vocês. Pra quando vocês... Você quer online, Valkyria? Então me chama inbox, tá? Eu vou combinar direitinho vou explicar pra vocês como faz, tá? Eu vou explicar uma técnica pra quando vocês sentirem que vocês estão prestes a ter uma crise. Que pode aliviar. Não vou dizer que vai ser certeza que vai aliviar, tá? Mas é uma técnica interessante, tá? Que vai fazer com que talvez até o foco da crise seja tirado. Porque vocês vão estar focados em em algo que não seja o sintoma, tá? Então vamos lá, eu vou ensinar pra vocês. Quando vocês perceberem que talvez vocês estejam entrando na crise ou vão entrar, vocês vão criar com as mãos, ou com uma mão, ou com as duas mãos juntas. Vocês vão criar um movimento com as mãos que vocês quiserem. Por exemplo, vocês podem juntar as duas mãos. Aí que eu não posso juntar as duas mãos porque eu tô com a outra mão no celular. Mas vocês podem juntar a mão como se fosse rezar, não sei. Você pode dar as duas mãos juntas, assim, juntar as duas mãos, né? Eu quero que vocês criem um movimento. E eu quero que vocês façam isso aí agora também, pra vocês testarem, tá? Então, vocês vão criar um movimento com uma mão ou com as duas mãos juntas, que vocês se sentirem melhor. E que se vocês estiverem em público, vocês não se sintam mal em fazer. Porque não pode ser algo que as pessoas vão olhar e vão, né, pra vocês também não se sentirem mal. Então, vocês vão criar um movimento. Eu vou criar assim. Eu vou fechar minhas mãos, por exemplo. Por exemplo, se eu estiver num metrô e tiver... né, sei lá, vamos supor que estou sentindo que vou ter uma crise. Vou fechar minhas mãos e vou fechar os olhos. Eu vou tentar buscar na minha mente um momento muito bom na minha vida. Muito, muito, muito bom. Pode ser ele lá na infância, tá? Resgata um momento em que você teve uma sensação muito boa. Mas tem que ser muito boa. Muito, tá? Você vai, então, eu vou fechar minha mão e vocês vão criar o movimento que vocês quiserem com a mão aí. Vai fechar os olhos
e vou resgatar um momento, seja ele qual for da minha vida, que tenha me trazido uma sensação boa, independente de qual seja. E vai ficar com essa sensação. Você vai sentir essa sensação. Você vai pensar nesse acontecimento e sentir esse acontecimento, tá? Então, de olhos fechados, eu vou lembrar. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou criar uma situação. Então, de olhos fechados, eu vou lembrar de uma situação em que eu lembro que eu estava brincando de boneca e eu tive uma sensação muito boa. Só, tá? E eu vou tentar sentir isso de novo, tá? Agora, eu vou soltar minha mão e a gente vai começar a falar sobre outra coisa. Esquece o que você fez. Esquece, vai lavar a louça, vai trabalhar, vai passar uns 10 minutos fazendo outra coisa, não lembre disso. Deu uns 10 minutos, você vai voltar, tá? Vai fazer o mesmo movimento que você escolheu e vai fechar os olhos e vai resgatar aquela memória novamente. Vai tentar sentir aquela sensação boa que você sentiu naquela sua memória e vai fixar ela na tua mente. Eu tô lembrando, estou sentindo quando eu tava brincando de boneca e tive uma sensação ótima. Aí você vai pegar e vai fazer outra coisa. Esquece que você tá fazendo isso. Esquece. Deu uns, 8, 10 minutos, volta e faz a mesma coisa, tá? Vai resgatar aquela memória, aquela sensação boa, vai sentir aquilo de novo, da maneira que você conseguir, tá? E vai esquecer. O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá ativando no teu cérebro uma sensação boa para que talvez ela consiga dissipar uma crise, tá? Não vou dar certeza que vai funcionar para todo mundo, tá? Mas é uma tentativa de vocês tentarem, num momento de crise, desfocar da crise, tá? Então, deu pra entender, gente? Fala pra mim se vocês conseguiram entender isso. Eu preciso saber se vocês conseguiram pegar o fio da meada dessa técnica que eu ensinei. Conseguiram? Fala pra mim, gente. Depois eu quero que vocês comentem lá no grupo se vocês fizeram isso, tá? Como que foi pra vocês, tá bom? Gente, deu certo? Vocês conseguiram entender a técnica que eu ensinei? É puramente tentar liberar em vocês uma memória boa e uma sensação boa que talvez tire o foco da crise, tá? Então não é a solução, tá? Não é o tratamento. Live também não é tratamento, tá? Live é orientação, tá? E eu quero saber de vocês conseguiram entender a técnica que eu falei? Conseguiram pegar direitinho? Conseguiram lembrar? Quer que eu repita? A gente precisa liberar sensações boas, tá? Na mente, para que a gente consiga sentir isso fisicamente. Por isso a importância do tratamento, entende? Para vocês conseguirem resgatar quem vocês são de verdade. Porque as crises e os sintomas, eles acabam apagando, né? Muito do que vocês são, do que vocês querem, do que vocês pensam. Entendeu? Deu para entender? Conseguiram pegar direitinho a técnica que eu passei? Tem mais alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu já vou concluir, tá? Então eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que eu falei aqui, tá? Com base na minha formação. Então eu vou estar sempre no grupo, tá? Pessoal que não é de São Paulo também e tá falando do atendimento online, me chama no inbox pra gente conversar, tá? Então, eu tô à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Se precisar que eu repita a técnica, eu repito, eu faço outro vídeo no grupo e deixo lá, tá? Ou escrevo também um texto para falar sobre isso. E eu espero ter ajudado vocês um pouquinho, né?
a entender a importância do tratamento, como é o tratamento correto, tá? E eu agradeço a presença de todos. Espero vocês na próxima live, que será durante a semana à noite. Não sei o dia ainda, mas eu vou colocar no grupo e será durante a semana à noite. Obrigada, Valquíria. Gostou da técnica? Espero que você consiga fazer isso. Me fala no grupo lá, coloca as experiências que vocês tiveram. Fala no grupo que se vocês gostaram da live, tá? Pra todo mundo participar. Porque eu acho que sábado é difícil o pessoal vir mesmo. Mas fala no grupo se vocês gostaram. Peçam mais coisas pra eu falar, tá? Vejam o que vocês querem que eu fale nas lives, que orientação que vocês querem, tá? Que eu vou estar sempre lá, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Durante a semana à noite eu coloco lá no grupo que dia vai ser, tá bom? Beijo. Beijo.